Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga, administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o astral dessa semana, que vai do dia 11 ao dia 17 de outubro, com lua crescente em Capricórnio, em que vai exigir da gente muita sobriedade, né? E também uma inteligência emocional muito forte, muito importante para que a gente perpetue o que a gente tem, que a gente acredita que tem valor na nossa vida, especialmente as questões financeiras e de relacionamento também, né? Porque afinal de contas nós estamos na lunação de Libra. E aí a lunação de Libra a gente passa 29, quase 30 dias falando aí de relacionamento, tentando entender como a gente pode se relacionar melhor com as pessoas. E essa semana toca muito nisso, né? Tem muito bons aspectos, e aí quando a gente olha assim de cara, a gente fala, nossa, uma semana feliz, divertida, vamos nos divertir, vamos sair, vamos... Só que aí a gente vê que tem um tom de sobriedade, né? A semana começa com lua em Capricórnio, a lua depois ela fica crescente em Capricórnio, Saturno, que é o regente de Capricórnio, faz um sexto com Vênus, que está em Sagitário, né? Depois a gente vê esse Júpiter, que rege esta Vênus que está em Sagitário, fazendo um bom aspecto com o Sol que está em Libra. E aí tudo volta acabando, né, nos relacionamentos novamente. Então são bons aspectos, porque a gente vem de uma semana, a gente vem de Mercúrio retrógrado, a gente vem de alguns outros planetas também retrógrados no céu, pedindo que a gente revisasse certas coisas, olhasse as coisas que a gente precisa dialogar, que a gente precisa colocar para as outras pessoas, de acordo com o que não está legal, que a gente percebeu, porque o Sol fez conjunção com Mercúrio. Então a clareza mental para poder enxergar as questões de relacionamento mal resolvidas no passado fica muito clara, e aí você quer resolver aquela situação, botar um ponto final e tal, não sei o que. Só que acontece o seguinte, a gente tá com o céu um pouco tenso no signo de Libra, porque a gente tem Marte lá, né? Então Marte é aquela história do guerreiro, né? Ele tá contido, ele tá tentando, né, fazer até a figura da força, né, da carta do tarô da força, que é controlar os próprios instintos, né, naturais do guerreiro, Marte, de ir à frente e colocar para fora aquilo que incomoda e sair guerreando sem pensar muito, tendo que pensar, porque a gente também tem Mercúrio aí no signo de Libra. Então toda vez que esse Marte sai para a guerra, né, sem pensar, toda vez que esse Marte faz o caminho inverso da carta da força, né? Que é o controle dos instintos, que é o autocontrole diante das situações, e que acaba dentro dessa situação de Mercúrio em Libra também, trazendo pra gente, vamos dizer assim, o perfil da inteligência emocional para saber lidar com as situações. Toda vez que ele se excede, dá ruim. Então, a gente está nessa semana em que é como se fosse assim, um bálsamo, né? Da gente poder repensar nas coisas que foram feitas, se foram feitas de forma equivocada, se foram feitas dentro de uma situação de impulso, e se colocar dentro de um diálogo mais sóbrio, mais sereno, mais educado, mais elegante e respeitoso, né? Buscando muito disso, da inteligência emocional, para a gente poder construir as relações que a gente quer, perpetuar, na verdade, para o futuro, os nossos relacionamentos de uma forma mais sadia, verdadeira, né? Porque aí o Júpiter fazendo um trígono com o Sol é a verdade. Não há relacionamento que se sustente construído em mentiras, né? Então, ou em aparências. Então esse Júpiter fazendo esse trígono com o Sol é o duplo Sol, né? É um bom aspecto para a gente poder conseguir olhar para essas situações de uma forma positiva, né? E essa Lua crescente em Capricórnio, e o que acontece no mesmo dia de Saturno fazendo um sexto com Vênus, a mensagem é tão clara que é tipo assim, amar, relacionamentos dá trabalho. Dá trabalho, trabalha Saturno, trabalha Capricórnio, né? E se o relacionamento for superficial, você chuta o pau da barraca na primeira desavença, na primeira confusão que acontecer, né? E a gente tem uma semana aí que a gente tá num crescendo, indo para uma situação de confusão, provavelmente, né? E que vai exigir da gente esse treinamento de inteligência emocional, de saber se colocar diante das situações. Saber falar, saber dialogar, saber abordar as situações de uma forma tranquila e harmônica, que é o que essa semana pede,
né? Só que a gente tem aí no final de semana o Plutão fazendo uma quadratura com o Sol, né? Que é aquela coisa do tipo assim, eu estou vendo o que está me fazendo mal e eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso cortar esse mal pela raiz, né? Mas de uma forma que, na verdade, você não precisa tirar, vamos dizer assim, se for um relacionamento, você não precisa cortar o relacionamento. Se for um trabalho que você tem situações a serem resolvidas, você não precisa cortar o trabalho. Você precisa morrer para aquele tipo de situação no seu trabalho, morrer para aquele tipo de situação no seu relacionamento, para que possa se renovar, né? De forma a ser estruturada na direção do futuro. O Saturno é a responsabilidade. O Saturno são as limitações que às vezes a gente precisa respeitar, né? Dentro do quê? Dentro de uma atmosfera aí, de uma alunação de Libra dos relacionamentos, que mostra muito que para a gente poder ter a liberdade e de se expressar e de ser quem a gente é e de mostrar as coisas que a gente deseja para as outras pessoas, existem alguns limites a serem respeitados, né? Então, é uma semana que exige esse tipo de sabedoria para a gente, exige esse tipo de inteligência emocional, né? Saber o que dizer, quando dizer. E perceber que realmente as coisas dão muito trabalho, os relacionamentos dão muito trabalho, né? E o controle dos instintos, às vezes, é muito necessário. Porque quando a gente só tá a gente, não tem problema. Porque a gente faz o que a gente quer e tudo bem. Mas quando duas pessoas ou mais, porque aí no caso de Libra pode até ter um relacionamento, vamos dizer assim, entre outras pessoas, relacionamentos familiares, por exemplo, a gente percebe que a gente tem que respeitar alguns limites. A gente não pode transpassar esses limites, né? Que é o que eu falei no início, assim, do Marte. Quando o Marte resolve passar daquele limite ali, da diplomacia, da elegância, do respeito com o outro, dá ruim, né? Então, entender esse limite, meu, do outro, ponderar, Libra, balança, né? Colocar isso aí de uma forma equilibrada, de uma forma em que a gente perceba muitas coisas, né, que a gente precisa às vezes mudar em nós mesmos para que o nosso entorno mude. Só que é muito difícil, porque às vezes a gente cede aos impulsos. E quando a gente cede aos impulsos, a gente pode fazer coisa que a gente depois venha se arrepender, né? Então, o que é normal, né? E aí a gente tem essa semana a possibilidade de compreender essa situação, né? E a gente tem até um aspecto que eu não trago muito, né? Que é a questão de planetas fazendo aspectos com pontos, né? Como nodos lunares, como Quirón, né? Com asteroides e tal. Mas essa semana a gente tem uma coisa muito interessante, que é Vênus, que é a regente de Libra, né? Fazendo uma oposição ao nó do norte, que tá lá em Gêmeos, e fazendo um bom aspecto, né? Um trígono com o Quirón, que está em Áries. Então, para mim é como se fosse assim, você tem a oportunidade de perdoar, curar algumas feridas de amor, curar algumas de relacionamentos que você tem com amigos também, com parceiros, com seus sócios, né, que possa ter dado errado. Então, você pode ter essa possibilidade, né, perceber que as coisas são mais simples do que você imagina. As coisas, essa semana, pode mostrar pra gente essa semana que alguns aspectos, eles podem trazer pra gente a seguinte perspectiva. Às vezes a gente aumenta muito as situações, né? A gente sofre e tem ansiedade e tem crises por causa de situações que elas não são desse tamanho todo, né? Desse tamanho por quê? Porque o Júpiter, ele amplia aí o Sol, né? Então amplia as questões de relacionamento. Tanto para você ver as coisas boas como as coisas ruins, mas às vezes as coisas boas não são tão boas assim, e as coisas ruins também não são tão ruins assim. Então é uma questão de sobriedade, de sabedoria, de controle dos instintos, de saber lidar com as situações, trazendo essa inteligência emocional aí para o nosso plano de ação, né, para reger as nossas atitudes. E aí a gente tem a Vênus fazendo um bom aspecto com Mercúrio no sábado, em que a gente tem uma abertura para ter conversas boas, né? Só que eu ainda acho que é um pouco... talvez a gente deva ter essas conversas na nossa cabeça, sabe? Porque a gente tem aí no domingo o Plutão fazendo uma quadratura com o Sol em Libra, né?
E é aquela coisa assim, não provoque para não ser provocado, não invada o espaço do outro para não ter o seu espaço invadido. Então, é uma situação de equilíbrio ainda. Então, talvez você tenha que, se você quiser, escreva, se você quiser, pense como que você deve fazer esse diálogo, ou ter esse diálogo mais pra frente, né? Vamos dizer assim, os ânimos que estavam um pouco aquecidos, eles ganham essa semana um tom mais de ponderação. Só que a gente tem esse Sol fazendo quadratura com o Plutão fazendo quadratura com o Sol no final de semana, o Plutão no signo austero que é Capricórnio, que quer cobrar e que traz crises pra gente, diante do que? Dos nossos relacionamentos, de se questionar se realmente aquela estrutura daquele relacionamento é a estrutura que você deseja que tenha, e aí você busca, diante dessa percepção do que tem ali, daquela estrutura, o que você precisa mudar. Então, eu acho que esse final de semana é mais um final de semana, mesmo porque a gente tem uma lua crescente em Capricórnio. Capricórnio, ele é um signo estratégico, ele é um signo que é estratégia de guerra ainda por cima, Então é pra gente poder montar uma estratégia, pra gente poder refletir sobre as situações que aconteceram, sobre os impulsos que a gente cedeu, sobre as coisas que nós fizemos cedendo os impulsos e chegar a uma conclusão, de como que a gente pode melhorar a situação. Porque sempre depois do caos vem o cosmos, sempre depois da turbulência vem a calma. Então, essa semana é pra gente refletir dentro dessa calma que existirá, dentro desse, vamos dizer assim, oásis que existirá, pensar na estratégia de reconstruir o que foi destruído, mas o que foi destruído, ou o que foi desfeito, ou o que se foi, era o que precisava. Era o que precisava desmoronar, era o que precisava acontecer. Porque até eu trago outra figura aqui do tarô, que é a torre, É o deixar ir o que está em excesso. Saturno, nós estamos numa semana saturnina e um pouco jupiteriana, Então, o Saturno, ele traz pra gente a consciência de que a gente tem excessos e que ele não tira nada da gente. Ele simplesmente nos traz a consciência do que está em excesso, do que não está bom. Aí a gente vai lá e tem que se desapegar daquilo, deixar ir, porque a estrutura verdadeira construída em cima da pedra, vamos dizer assim, entre aspas, filosofal dos relacionamentos, ela se permanece. E é sobre essa pedra que tem que ser construída uma nova estrutura para que o relacionamento se perpetue, dentro dessa situação de estrutura verdadeira. Então, muitas vezes, a gente terá essa semana os questionamentos. Semana passada, a gente teve muito a briga entre o impulso e o equilíbrio, Entre essa questão de agir e ponderar, falar e pensar. Essa semana, a gente vai pensar sobre as coisas que nós fizemos ou não fizemos na semana passada, de uma forma muito positiva, e montar estratégias para chegar onde a gente quer. Essa semana também, por falar numa situação de lua crescente em Capricórnio, que fala do profissional, fala dos nossos projetos, e a gente tem aí bons aspectos de Saturno que rege essa lua em Capricórnio, com Vênus no signo de Sagitário, pensar no futuro, refletir sobre as coisas que a gente deseja para o nosso futuro, inclusive com o nosso futuro profissional. Fazer uma reflexão aí sobre as metas, sobre os objetivos, descobrir o que você efetivamente quer da sua vida e ir naquela direção que você deseja que os seus projetos e a sua vida profissional cresça. E isso acontece aí no meio da semana, a partir da lua crescente, com esse Saturno fazendo um bom aspecto com Vênus, ambos os planetas e os signos, Aquário e Sagitário, falando de futuro. Vamos para o alto e avante, pensando no futuro, em a forma como a gente deseja construir isso pra gente, para que o nosso sonho se aproxime o máximo, Na verdade, que a nossa realidade se aproxime ao máximo ao nosso sonho, tá bom? Uma semana cheia de reflexão e diversão e bons aspectos e seriedade, sobriedade e inteligência emocional para todo mundo. Meus contatos estão aqui, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e eu tô aí à disposição de vocês com todos os serviços da Astrolumine. Um beijão, tchau, tchau.